Projeto de Lei Ordinária número 5173/2022. Iniciativa dos vereadores Rodrigo Marcial, Amália Tortato e Indiara Barbosa. Altera dispositivos da Lei número 11.642, de 22 de dezembro de 2005, que institui o Programa de Adoção de Logradouros Públicos e dá outras providências, para ampliar o rol de logradouros a serem adotados. Publicada a apresentação no Diário da Câmara número 10.845, de 19 de setembro de 2022. Publicada a instrução, pareceres e emendas do Diário da Câmara número 11.262, de 4 de junho de 2024. Substitutivos gerais 31.051/2023, 31.080/2025. Emenda supressiva 33.027/2022. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Havendo emendas apresentadas após o trâmite das proposições principal nas comissões, em conformidade com o parágrafo 5º do artigo 134 do regime interno desta Casa, coloco em deliberação do plenário se o projeto pode ser analisado nesta sessão. Senhoras e senhores vereadores, favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão o presente projeto, não temos vereadores inscritos para a discussão. Eu me inscrevi para uma questão de ordem, para retirada de pauta do substitutivo geral. Perdão, vereador. Vamos aqui então, assunto requerimento urgente à Casa. Questão de ordem, vereador Rodrigo Marcial, Partido Novo, com a palavra, vereador. Presidente, gostaria de fazer o requerimento de retirada de pauta do substitutivo geral 3151/2023. Haja visto que foi prejudicado pela apresentação do substitutivo geral que pretendo discutir. Coloco em deliberação do plenário o pedido de retirada de pauta feito pelo vereador Rodrigo Marcial, do Partido Novo. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Acatado o pedido do vereador Rodrigo. Retornamos agora à discussão do presente projeto, não tendo vereadores previstos para a discussão. O vereador Rodrigo Marcial, Partido Novo, com a palavra para o uso da tribuna Bento Munhoz da Rocha Neto. Por favor, vereador, fique à vontade. E peço perdão de não ter visto aqui o seu pedido de questão de ordem. Bom dia, colegas vereadores. Quero registrar, antes de tudo, o meu agradecimento às vereadoras Indiara Barbosa e vereadora Amália Tortato, que resgataram esse projeto, que foi o primeiro projeto apresentado por mim aqui nessa casa, ainda em minha primeira legislatura. Tenho que agradecer também a discussão e o diálogo, a receptividade da Secretaria do Meio Ambiente para aprimorarmos este projeto, este programa que já existe na cidade de Curitiba, de adoção de espaços públicos pela sociedade civil. Acima de tudo, agradeço à secretária Marilza, o superintendente de obras Gia Brasil, que deu ideias, inclusive, para não apenas este projeto que discutimos agora, mas para uma sugestão ao Executivo que faremos em breve, ao diretor do Departamento de Parques e Praças, o senhor Jovando, pois em sucessivas reuniões eles compartilharam não apenas a capacidade técnica, mas também a experiência necessária para cuidar dos logradouros, dos espaços públicos da nossa cidade. Como comentei agora há pouco, esse foi o primeiro projeto de lei que protocolei aqui nesta casa, ainda em 2022. À época, a intenção desse projeto era ainda mais audaz, era ainda maior, era de trazer para a normativa que estamos votando agora a possibilidade de adoção de espaços públicos que não estavam previstos em lei. Além de jardins, de parques, de praças, que pudéssemos também ter investimento particular, investimento privado, nas ruas, nas calçadas, em outros equipamentos que não estavam sob a coordenação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. E é justamente por este motivo que apresentamos o substitutivo geral, porque a normativa foi construída em vistas à organização da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. E se adentrássemos na adoção de outros espaços públicos neste momento, teríamos que envolver discussões junto à Secretaria de Urbanismo, à Secretaria de Obras Públicas, à Secretaria de Defesa Social e Trânsito, na medida que o CETRAN também seria envolvido na questão relacionada à sinalização das ruas de Curitiba. E é por esse motivo que, por um lado,
demos um passo atrás. Por um lado, nós reduzimos o escopo do projeto para que tivéssemos apenas neste projeto que discutimos agora o primeiro passo necessário para a modernização desse sistema de investimento da sociedade civil do curitibano no cuidado da cidade. O primeiro passo que estamos votando agora, numa redação singela e curta, ela apenas prevê que a Prefeitura deve elaborar e manter cadastro público, preferencialmente em formato eletrônico, georreferenciado e acessível pela internet, contendo informações atualizadas sobre os espaços públicos disponíveis para adoção, suas características e a modalidade aplicável, e sobre os logradouros públicos já adotados, com identificação dos respectivos adotantes e prazos de vigência nos termos de acordo. Com esta disponibilização das informações de quais são os espaços que já são cuidados pela sociedade civil, nós teremos maior transparência, maior facilidade, primeiro, para a própria publicidade das pessoas que estão investindo, apaixonados pela cidade, mas também para facilitar a vida de quem quer encontrar um espaço e cuidar dele. Esse projeto, colegas vereadores, possibilitará, inclusive, mesmo para nós aqui da Câmara, trazer os nossos olhos e a nossa atenção enquanto coletivo para os espaços públicos da nossa cidade. De que forma? Uma região que eu atue, que eu participe, posso identificar no mapa que poderia ser adotado. Posso conversar com uma associação de moradores, uma associação comercial, com uma grande empresa local, para que ela cuide também desse espaço público. Isso sendo possível justamente por conta da existência de um mapa georreferenciado, disponível pela internet e com informações atualizadas. Não se trata de tirarmos a responsabilidade da Prefeitura de cuidar dos espaços públicos de Curitiba. Nós manteremos essa responsabilidade e mudaremos, aos poucos, a cultura da reclamação, a cultura da queixa, para uma cultura de responsabilidade compartilhada do setor público e do setor privado, da sociedade civil representada, como já disse, nas associações de bairro, de moradores, de empresas, e associações comerciais e das próprias empresas. Então, o meu objetivo com esse projeto é dar este passo inicial para aprimorar o regulamento dessa legislação que estamos alterando agora. Hoje são 2 decretos que cuidam dessa normativa. Ao longo desse feriado, tive a oportunidade, por conta do feriado, justamente de estudar a fundo as normativas também do Poder Executivo. E nós temos, sim, um procedimento um tanto confuso. Nós temos uma previsão, por exemplo, de atualização apenas a cada 2 anos de quem são os adotantes, de quem está investindo na cidade. Isso não é suficiente numa cidade dinâmica como a cidade de Curitiba. Então, com esta alteração normativa aqui desta casa, nós iremos provocar a Prefeitura a fazer também as alterações nos seus decretos, nos seus poderes de executivo, para que tenhamos um programa de adoção muito mais amplo. Nesses estudos, para apresentar esse projeto de lei, buscando evidências, buscando dados, não só de Curitiba, mas de fora de Curitiba, em outras capitais do Brasil, em cidades internacionais, eu vi que estamos muito atrás em alguns municípios do Brasil, e isso me incomoda muito, porque Curitiba tem que estar na vanguarda. Você pega a cidade, por exemplo, de Florianópolis, a capital do estado de Santa Catarina, que tem dos seus 400 logradouros públicos, quase 200 adotados, quase metade dos espaços públicos cuidados pela comunidade. Falava recentemente com o vereador Marcos Vieira da dificuldade que é para uma prefeitura cuidar de todos os seus espaços públicos concomitantemente. Não tem dinheiro suficiente para dar atenção devida para cada um dos cantos da nossa cidade. E se a prefeitura, o setor público, não tem recursos suficientes, por que não buscar esse recurso também no setor privado, na sociedade civil? E isso não é um projeto que seja um privilégio do Brasil ou de Curitiba. Se você olha para outras cidades, a gente encontra exemplos fora do Brasil de algumas das cidades mais ricas do mundo, como Nova York e Londres, que usam também de mecanismos de atrair os cidadãos, atrair quem ama as suas cidades
para investir nelas. O próprio Central Park, talvez o espaço público mais famoso, mais icônico do mundo, contém recursos da sociedade civil, das associações para investir nele. E não só ele. Outros 60 parques na cidade de Nova York, milhares de parques, praças e espaços públicos cuidados também em Londres e em outras cidades da Inglaterra. Então, se os países e as cidades mais ricas do mundo buscam recursos fora do setor público e também na iniciativa privada, por que não Curitiba, por que não aqui no Brasil, em que os meios são muito mais escassos? Hoje, em uma estimativa feita por mim, de uma análise dos investimentos e dos gastos de manutenção da Prefeitura nos espaços públicos, nós identificamos cerca de 20 até 30 milhões de reais anuais sendo gastos pela Prefeitura. Em comparação ao que é gasto em outras cidades, em relação aqui dentro do Brasil ou fora do Brasil, é muito pouco. E isso pode aumentar. Isso pode aumentar especialmente quando você traz um atrativo para o cidadão que investe na cidade em ver o seu nome reconhecido. No meu trabalho de rua, no trabalho de conversar com os lojistas, com os comerciantes, para minha surpresa, um dos pontos mais altos, de maior preocupação deles, é da beleza dos entornos do seu estabelecimento comercial. É isso que atrai as pessoas para a rua. Então, existe um desejo, independentemente de reconhecimento por meio de publicidade, de investir na cidade por parte de quem produz, por quem trabalha aqui em Curitiba. Então, nós temos a possibilidade, quem sabe, em uma alteração normativa, daí via executivo, via programa de governo, e não aqui na legislação, de termos um compartilhamento desses custos, não apenas de uma pessoa, mas quem sabe de uma comunidade, de uma associação de empresas, de colegas que decidam investir num local próximo à sua casa, próximo ao seu negócio. Aqui em Curitiba já temos exemplos fantásticos. Agora, na semana passada, ou retrasada, estive, por exemplo, no Largo Erasmo de Roterdã, que foi adotado pelo escritório Gaia Gaed Silva. E ficou um espaço absolutamente fenomenal. Flores bem cuidadas, intervenções artísticas, uma mini biblioteca, um espaço limpo, bem cuidado, pronto justamente para receber o cidadão. Quem se beneficia disso não é só o escritório de advocacia, que está ali imediatamente à frente deste largo, desta pequena praça. Quem se beneficia disso é toda a cidade. E se nós temos, hoje, um projeto, um compromisso por parte da Prefeitura de recuperar o centro da cidade, de redesenvolver o centro da nossa cidade, de trazer as pessoas para a rua e para as calçadas, inclusive com o nosso próprio prefeito, nos domingos, indo para o centro da cidade, por que não simplificar, facilitar e atrair também os investimentos de todos os cidadãos de Curitiba para investirem no centro, não apenas nos largos, em regiões pequenas ou privilegiadas, mas investir nos grandes espaços públicos da nossa cidade, como a Praça Rui Barbosa, Praça Osório. Se quisermos ser um pouco menos audazes, poderíamos pensar numa Praça Zacarias, também ali no centro de Curitiba, que admite esse tipo de investimento, sem que tenhamos uma intervenção urbanística que prejudique o bem-estar das pessoas. Eu não estou falando aqui de construir torres ou construir efetivamente painéis de publicidade enormes nas praças de Curitiba. A lei já não permite isso e a nossa alteração de hoje não altera esta regra. Estou falando apenas de você ter uma intervenção que tenha correspondência ao seu negócio. Mais uma praça adotada aqui em Curitiba, é pela Wise Up, se não me engano, que construiu, como não pode fazer uma publicidade maior, apenas um letreiro grande, que as pessoas vão lá, tiram fotos, e é bonito, ali na frente, ali perto da Getúlio Vargas, agora me fugiu o nome dessa praça em particular, mas escreveu em letras vermelhas e grandes, believe, da expressão em inglês, acreditar, algo relacionado ao seu negócio, mas que não é uma propaganda diretamente ao seu negócio, não prejudica quem vai lá, pelo contrário, faz um ponto instagramável, um ponto turístico para o cidadão. Por que não termos mais iniciativas assim?
Então, com essas palavras, com base no pouco que estudei, no pouco que busquei de experiência internacional, um pouco da literatura técnica, das experiências aqui na cidade de Curitiba, em outras cidades do Brasil, eu apresento esse projeto de lei, inclusive, até para ter como parâmetro do que estamos votando nesse momento, peço que os nossos servidores aqui da área de comunicação, da apresentação audiovisual, possam colocar um pequeno vídeo que eu resgatei da página da Prefeitura de São Paulo, do projeto Adote uma Praça. Veja que apenas colocando isso no Google, encontramos ali o espaço de adoção de praças, em que podemos localizar a praça no primeiro dos links, ver as solicitações de documentos, todo o processo é online, inclusive lá em São Paulo, sobre o projeto, um manual de usuário e outras legislações. Clicando no espaço do mapa, vemos todas as cidades, cada pontinho verde desse é um espaço público adotado no município de São Paulo. Veja a quantidade, é absolutamente extraordinário. O nosso projeto é mais antigo que o paulista e, infelizmente, não temos 20 praças hoje, ou espaços públicos adotados. Esses em azul, são os que são adotados. O verde que tínhamos visto, essas são as opções de serem adotados. E daí tem outros espaços, por exemplo, que são indisponíveis pela sua relevância cultural, por uma questão ambiental, por uma questão, enfim, outra que não permita a sua adoção. Tudo isso facilitado, transparente, fácil. Se alguém um dia acorda e tem desejo de adotar uma praça em São Paulo, rapidamente pode fazer isso por uma plataforma como essa. Por que não termos uma opção semelhante a esta aqui em Curitiba? E é o que estamos justamente votando agora, para que tenhamos esta opção. Mantido o sistema na sua maior parte e, por que não, daqui a pouco, facilitado, ampliado. Além disso, e isso virá numa sugestão ao Executivo, nós temos manuais de orientação dos usuários desse sistema. Abre-se aqui um PDF, por exemplo, em que você tem o termo de cooperação e adoção de praças. Não existe insegurança, existe certeza do que você tem que fazer, quando tem que fazer, das melhorias padronizadas para manter o urbanismo da cidade da forma como é, fantástica como é em Curitiba. Temos esse tipo de manual. Então, acho que com essas palavras sintetizo o nosso projeto e espero contar com o voto favorável dos senhores, visando trazer mais investimento, mais inteligência, enfim, bem-estar e qualidade de vida para o cidadão curitibano. Obrigado pela... A parte, senhor vereador. Temos a parte? Vários. Primeiro, o vereador Guilherme Kilter. Por favor, vereador Guilherme. Obrigado, vereador. Parabenizo pelo projeto. Excelente iniciativa, vereador Rodrigo Marcial, meu colega de bancada, quem admiro muito o trabalho. E a gente sabe o quanto é importante trazermos a iniciativa privada para junto do poder público, para junto da prefeitura, e esse projeto traz isso, facilita essa iniciativa. Primeiro, aumentando a transparência. Com esse projeto, todo mundo vai ficar sabendo quais são as praças, jardinetes, canteiros, parques disponíveis para que o setor público, o setor privado, invista no setor público, facilitando os comércios, as lojas, todos que querem uma cidade mais bonita, ou quem sabe ainda melhor. A nossa prefeitura já faz um ótimo trabalho de poda, de manutenção dos espaços públicos, mas eu vejo que esse projeto ainda pode melhorar cada vez mais esses espaços públicos. É claro que ele também promove a eficiência, porque quando você tem um processo todo digitalizado, como você mostrou aqui na tela, que é o processo em São Paulo, ele fica muito mais eficiente. Nós sabemos que a iniciativa privada pede cada vez mais processos rápidos e eficientes, e o quanto muitas vezes é moroso um processo no poder público, dentro de um órgão público, ou quiçá até da prefeitura. Então, uma iniciativa como essa traz uma visibilidade e uma eficiência muito importante, além também de incentivar cada vez mais a participação popular. Porque quando você tem um processo fácil, eficiente, transparente, fica muito simples. Hoje mesmo, vindo para cá, fui impactado com uma propaganda da Audi do Brasil, que estudou em todo o Brasil, em todas as estradas do Brasil, quais têm uma curva parecida com essa do Senna. E escolheram ali 5 ou 6 curvas Brasil afora e colocaram uma placa enorme. Aqui tem o S do Senna, da Audi, do Brasil, enfim, trazendo investimento privado para o público também na manutenção dessas estradas, deixando cada vez mais bonitos os espaços. Uma prova de que a iniciativa privada traz investimento, traz a solução, traz muitas vezes também o significado, um simbolismo importante para a nossa população. Então, parabenizo pelo projeto, conte com o meu voto favorável e com minha ampla divulgação. Obrigado. Obrigado pelas palavras, vereador Guilherme Kilter. E, de fato, esse sistema paulista
ele já está no ar, já está funcionando e toda a documentação necessária, todos os protocolos ocorrem diretamente por ele. Ainda não estamos votando isso aqui em Curitiba. Seria demais entrar nesta minúcia da execução do projeto do sistema de adoção de praças. E por isso que damos o pontapé, o passo inicial, porque com uma plataforma que mostre os logradouros, a consequência natural, imediata, seguinte, é que tenhamos um projeto justamente que facilite todo o processo, tornando ele todo eletrônico, porque se alguém quer um dia investir na cidade, não tem que ter barreiras, não tem que ter dificuldade, ele que invista e depois a gente pergunta. Claro, desde que isso não impacte em qualquer ponto negativo para o restante dos cidadãos de Curitiba. Então, justamente para fazer uma manutenção, fazer uma limpeza, uma roçada, que isso fosse o mais simples possível para que o cidadão pudesse seguir com o seu projeto, com a sua ideia. E além disso, vereador, a gente sempre pensa nas grandes empresas ou no grande escritório de advocacia, que nem comentei agora, do Gaia Silva Gaed, na frente do Largo do Erasmo de Roterdã, mas a gente pode estimular na cidade que qualquer pessoa, qualquer cidadão que tenha, por exemplo, uma árvore na frente do seu comércio, que faça um cuidado e plante flores à frente do seu comércio para tornar a cidade bonita. Um projeto muito semelhante a esse que estou lhe dizendo agora, de participação popular sem custos relevantes e muito bem sucedido, foi executado na cidade de Joinville, aqui perto, onde temos o prefeito também do Partido Novo, Adriano Silva. E Curitiba poderia aproveitar isso em maior escala, sendo uma cidade maior, com uma história tão rica, talvez mais rica ainda do que a da cidade de Joinville, deveria aproveitar momentos como esse, porque o curitibano ama a sua cidade e ele tem que demonstrar isso com ações, colocando em prática justamente este olhar atento para os problemas da cidade. Por favor, quem que é o próximo à parte? Não tenho aqui a lista, presidente. Vereadora Laís Leão é a próxima vereadora inscrita do PDT. Por favor, vereadora Laís, com a palavra. Bom dia, vereador Rodrigo, muito obrigada pela parte. O senhor sabe que as temáticas de urbanismo são temáticas que me interessam profundamente, então tenho muito interesse nessa pauta. Quando vi o projeto pautado, já fui correndo ler para ver o que continha no texto, né? Olhei o texto original, vi o texto apresentado. Então, de maneira muito colaborativa, eu gostaria de fazer alguns comentários. Primeiro, eu queria saudar vocês pelo novo projeto apresentado, porque o vereador falou que foram alguns passos atrás, mas eu entendo que, na verdade, foi uma evolução substancial com relação ao projeto original, porque ele reformula a abordagem, né, da política pública no sentido de deslocar o foco da expansão quantitativa para uma coisa mais qualificada, no sentido de mais transparência para o cidadão conseguir acessar aquela informação. Então, eu entendo que a proposta que vocês trouxeram, ela me parece assim, estar bastante em consonância com boas práticas de governança, com a ideia de transparência dos serviços públicos, transparência ativa, eficiência, relação, né, do cidadão com a proposta que você está trazendo para a política pública, controle social, enfim, acho que avançamos muito nesse aspecto. Mas eu acho que também cabe a gente comentar que essas ideias de parcerias, elas podem ajudar, mas eu acho que a gente precisa sempre tomar bastante cuidado, e aí talvez a gente tenha uma divergência substancialmente de conceito aí, mas no meu entendimento, acho que a gente também, como urbanista, a gente precisa tomar bastante cuidado com os caminhos que a gente abre quando a gente fala da inserção da iniciativa privada no espaço público. Eu entendo que existem casos em que pode ser muito positivo, como os casos que você comentou de manutenção e tudo mais, mas também é importante que o poder público também tenha suas ressalvas e entenda e regule esse processo e que a gente seja mais cauteloso, né? Então, quando a gente começa a falar em adoção de ruas, de rotatórias, de viadutos, aí isso me liga um certo alerta de urbanista. Eu vou aproveitar o meu momento de à parte aqui, tentando não tomar muito tempo do vereador, mas eu queria relatar um caso que aconteceu com a gente na semana passada. A gente estava lá no Sabará, no dia 27, se eu não me engano, de abril, fazendo uma ação de plantio por lá. E a gente plantou 100 mudas com a comunidade, mas teve um momento que marcou a gente bastante, que foi quando a gente encontrou um espaço, assim, na margem do córrego, que a gente tinha planejado plantar inicialmente, mas que a própria comunidade pediu para que a gente não fizesse o plantio, porque tinha troncos, tinha ali uma área de churrasco, que eles usavam como uma própria área dos moradores para utilizar aquele espaço, e a gente fez o plantio em volta, garantindo que aquele espaço fosse preservado. Então, assim, a demanda já existe, os moradores já fazem uso, só falta o Estado reconhecer e estruturar aquilo.
Então, poderia ser uma oportunidade bastante interessante da gente fazer um investimento lá. Mas aí vem um ponto, né? Se a gente quer qualificar os espaços públicos, são parcerias, sim, bem-vindas. Mas essas parcerias têm que respeitar esses territórios, têm que escutar quem mora ali, têm que valorizar os usos existentes e fortalecer a presença do Estado e não o contrário. Né? Minha preocupação é que a praça ela não pode virar outdoor. Então, eu deixo essa preocupação aqui com bastante carinho e dizendo que eu entendo que o projeto evoluiu bastante, mas também que é preciso a gente pensar em como que a gente vai avançar nessa discussão. Não é porque está no digital lá que ele está funcionando. Então, a gente precisa, sim, de políticas públicas que tenham presença, que tenham orçamento, que tenham escuta da população e que tenham bastante zelo. Né? Praça, ela não é, como eu falei, outdoor. Ela é lugar de criança correndo, é roda de conversa, é comunidade viva, e a iniciativa privada não entrega isso automaticamente. Então, eu entendo que tem muito que a gente possa discutir, mas celebro bastante a proposição, acredito que a gente avançou, que vocês avançaram na construção do texto, e pode contar com o meu voto favorável nesse momento. Obrigada. Obrigado pela declaração do voto favorável, vereadora Laís. Sem dúvidas, temos divergências acerca do quão grande pode ser o espaço concedido de liberdade à iniciativa privada. E quando eu digo iniciativa privada, não me entendam aqui falando de grandes empresas, me entendam falando da associação de moradores, me entendam falando da associação de comércio da região, ou mesmo de um filântropo, de um indivíduo que fez a sua vida, a sua riqueza na cidade de Curitiba e quer devolver ela para a cidade. E eu tenho concordância com a vereadora Laís de que são cenários completamente distintos, uma adoção em que uma pessoa decide fazer a manutenção, os cuidados, o aprimoramento daquilo que já existe, e da adoção com um projeto que intervenha em questões urbanísticas, que efetivamente altere o formato da praça. Este segundo projeto, sim, tem que ter um nível de escrutínio um pouco maior. Pode ser online também, mas tem que ter um nível de detalhamento, de cuidado maior, e isso, na verdade, já é o que faz a lei. Na verdade, o escrutínio, a minúcia da análise já é bastante intensa hoje, independentemente de quem estiver adotando. Só não o é quando se faz um termo de cooperação em que a pessoa deixa de lado a hipótese de ter a sua plaquinha informando nos formatos da prefeitura, construído pelo IPUC, pela Secretaria do Meio Ambiente. Nessa hipótese existe a possibilidade simplificada já de adoção. Mas eu também não acho justo que uma pessoa que esteja investindo na cidade, cuidando da cidade, deixando ela bonita, sequer possa colocar a sua plaquinha num formato já previamente definido pela prefeitura. Então, algo que eu gostaria, e não é o que estamos discutindo aqui no projeto, é algo que eu vou apresentar em sugestão ao Executivo, vou trazer de volta à tona esse tema em breve, com algumas indicações do que eu gostaria de que constasse no novo decreto, mas uma das sugestões é justamente que uma pessoa que adote e não tenha qualquer outra intervenção, senão a instalação daquela plaquinha, não precise passar por um processo tão rigoroso de análise, quando faz apenas o cuidado da cidade. Mas agradeço a contribuição e passo o próximo a parte ao nosso vereador líder, Serginho do Posto. Obrigado, vereador Rodrigo Marcial. Acredito que é uma oportunidade de atualizarmos a legislação, há um consenso nesse projeto, até mesmo porque a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em algumas oportunidades, conversou com Vossa Excelência, também tive a oportunidade de nós aprimorarmos o projeto. A iniciativa privada é, de fato, quando você faz uma parceria, você tem que deixar muito claro essas condições, e nem sempre esses convênios, elas demonstram assim, resultados eficazes. Nós temos bons exemplos, mas também tivemos alguns casos em que essas parcerias, ao longo do tempo, elas deixaram de existir e foram abandonadas. Nós tivemos duas parcerias bem importantes, que foi no Jardim Botânico, onde o Grupo Boticário e depois o Grupo Natura, por alguns meses, eles adotaram aquele parque e também depois desistiram de fazer essa condição de estar parceiros ali daquele parque que é uma referência para a cidade. Acredito que essa possibilidade de você atualizar por meio eletrônico, e Vossa Excelência foi bem sutil, nós estamos atualizando uma lei vigente apenas no inciso, onde dá as possibilidades para que esse banco de dados tenha esse fornecimento para as pessoas que queiram adotar,
ou até mesmo jurídicas ou físicas. Acho que avança nesse sentido. Parabenizo pela iniciativa, Vossa Excelência, os demais vereadores, e aqui há um consenso em que a legislação precisa ser atualizada por meio dessas mudanças agora no inciso 4º. Fica aqui o nosso apoio, terá meu voto favorável, entendendo que é possível estabelecer essa condição. Obrigado. Obrigado pela declaração do voto também, vereador Serginho. E isso é algo que incluirei na sugestão ao Executivo, vereador, de que exista um procedimento e um inventário justamente para o momento da saída dessas pessoas que estão se dispondo a adotar e que, por qualquer que seja o motivo, não queiram mais fazer essa adoção. E trouxe um exemplo aqui da cidade, que por um período teve uma boa parceria no investimento, de um custo alto à prefeitura referente ao Jardim Botânico, mas que infelizmente não veio à fruição. Então, acredito que seja justamente importante trazer para perto, porque um dos critérios de validação de uma boa política pública é a sua longevidade. Entender por quais motivos que não se prolongou este apoio dado pelas duas empresas, pela Natura, depois pela Boticário, a esse espaço público. Então, agradeço pela contribuição. Passando para o próximo vereador João Bétega. Com a palavra, por gentileza. Bom dia a todos. Parabéns, vereador, pelo projeto, um projeto de extrema relevância. Na semana passada, inclusive, foi trazido também pelo vereador Kilter, vereador Indiara, um projeto sobre trânsito, né, de transparência, que a gente debateu bastante aqui em plenário, né? E é muito bom projeto também. Protocolei um projeto semelhante a esse, para a gente basicamente mudar a lei, né? Fazer uma alteração na lei que já existe em relação a essa questão das praças. É importante falar que tem 8 praças adotadas hoje em Curitiba, dados do jornal Bem Paraná. E nessa questão, o próprio jornal fez um levantamento de que tal prática ela não afeta o convívio nessas praças e, muito pelo contrário, até mesmo ajuda que essas praças sejam bem cuidadas. Muitas vezes, pelo tamanho da cidade, Curitiba tem quase 1.800.000 habitantes, sem contar a região metropolitana, então muitas pessoas sempre estão na cidade, andam pelo centro, pelos bairros. Às vezes, para o poder público cuidar da zeladoria de todas as praças é um desafio muito grande. Então, essa parceria público-privada é excelente. O meu projeto é ainda mais radical nesse bom sentido, né, da gente alterar a lei e procurar incentivar ainda mais esse tipo de prática, mas eu acredito que esse projeto do senhor já é um passo muito importante para a gente poder transformar essa questão e melhorar a zeladoria das praças de Curitiba, que é uma cidade reconhecida por ser uma cidade bem cuidada, né? E acredito que a gente tem muito a avançar nesse sentido, porque nos últimos tempos a cidade ela vem retrocedendo, na minha humilde opinião, nesse aspecto. Então, parabéns ao senhor pelo projeto. Obrigado. Obrigado, vereador. Agradeço também a declaração do voto. Meu tempo está se encerrando. E eu vi justamente isso, vereador Bétega. Eu vi nesses espaços adotados, quando fui até lá, gente usando de forma diferente que a gente vê em outras praças. Então, agradeço as declarações de voto e espero contar com a unanimidade dessa casa em aprovação desse projeto. Obrigado. Continua em discussão o presente projeto de lei. Próxima vereadora inscrita para discutir, vereadora Indiara Barbosa. Obrigada, senhor presidente, em exercício, vereador Noriceto. Bom dia a todos. Gostaria também de parabenizar o vereador Rodrigo Marcial pela discussão, pela proposição do projeto, né? Como o senhor lembrou, foi o primeiro projeto proposto logo que o senhor assumiu, né, o meu mandato, enquanto eu estava de licença maternidade, e que o senhor ficou aqui durante um tempo, então foi um tempo que eu, inclusive, também agradeço por isso, né, cuidando do meu mandato, defendendo os valores que nós defendemos do Partido Novo. Então, é com alegria que a gente vem discutir esse projeto aqui, porque ele representa aquilo que a gente acredita, né, no Novo, que é a liberdade, que é a parceria entre a iniciativa privada e o poder público para resolver os problemas da sociedade. Claro, como a vereadora Laís Leão também comentou, discutindo, participando, ouvindo a população, não é nada que seja imposto
de cima, mas é justamente uma parceria, né? Ouvindo as pessoas, propondo soluções, quando o poder público, às vezes, não consegue trazer soluções, não consegue estar em todos os lugares da cidade, cuidar da cidade toda. A gente, como vereador, percebe isso quando a gente atende a população, né? Escuta as pessoas, e por mais que o poder público e a prefeitura faça e faz muita coisa, é difícil estar em todos os lugares, cuidar de todos os lugares. Então, o objetivo desse projeto é justamente isso. Por isso que eu, com alegria, eu e a vereadora Amália, que eu também cito aqui novamente, nós entramos na coautoria desse projeto, cuidamos dele até o senhor retornar agora novamente para a Câmara. Então, a gente está muito feliz com essa discussão, né? Esse projeto ele propõe a inclusão de um inciso, a lei do programa de adoção de logradouros públicos, que, como foi citado, já existe, mas, infelizmente, ainda é muito pouco utilizado. E esse é o objetivo do projeto, mudar isso, reforçar a transparência, a organização, a acessibilidade das informações relacionadas com esse programa. Como foi apresentado, um exemplo de um site no município de São Paulo, onde as informações ficam fáceis, disponíveis, ou seja, pode ser utilizado. Existem outros municípios que utilizam bem, e a gente tem aqui em Curitiba o potencial de aumentar de forma significativa essa utilização e melhorar ainda mais a nossa cidade, com o objetivo de conservar e valorizar melhor os espaços públicos, de uma forma que não onere tanto os cofres públicos, né? Uma forma da comunidade, das pessoas tomarem conta das ruas, das praças da própria cidade. Esse novo inciso propõe que o poder público elabore, mantenha um cadastro público, preferencialmente eletrônico, georreferenciado e acessível pela internet, né, com as informações de quais são os logradouros disponíveis para adoção, quais são as características, as modalidades aplicáveis, quais os logradouros que já foram adotados e incluídos no programa. Trata-se de uma medida que reforça 3 pilares fundamentais da boa gestão pública que nós tanto defendemos: transparência, controle social, que é a participação da população na gestão, em controlar, em conferir o que está sendo feito na cidade, nos ajudar até nesse papel de fiscalização, né? E muita gente quer fazer isso, a gente recebe o tempo todo pelas redes sociais, né, vereadora Camila Gonda, tenho certeza que a senhora também, quando a gente posta um vídeo lá, uma informação, um story, às vezes as pessoas comentam: ah, mas eu também pesquisei isso, eu quero saber onde encontra essa informação, qual o site, né? Quantas vezes a gente tem que divulgar o próprio site da Câmara, explicando: você pode acompanhar um projeto de lei, você pode saber qual o estágio, o que está acontecendo. E esse acesso, essa transparência por parte da prefeitura é muito positiva. E também a eficiência administrativa, né, que é o que a gente também tanto defende. Então, esse é o objetivo, que a população participe de forma mais ativa, esteja informada sobre esse programa. A divulgação das adoções em vigor também, a identificação dos adotantes, os prazos estabelecidos, tudo isso garante também a publicidade dos atos da administração. E, mais uma vez, a transparência, que todos tenham acesso. E a gente, de certa forma, o que a gente fala muito também aqui é que a transparência também evita a corrupção, né? E os dados transparentes, todo mundo tendo acesso de forma clara, objetiva, isso também previne corrupção e outros problemas que, infelizmente, ainda afetam a administração pública. Vereadora, temos 7 pedidos de aparte. Sim, já finalizando o meu raciocínio aqui, já passo aos apartes. Então, isso também, né, diminui dúvidas em relação à ocupação e responsabilidade sobre os espaços públicos. Então, eu parabenizo também o vereador Rodrigo pela discussão com a prefeitura. Como foi falado, às vezes a gente cede um pouco para ter um ganho agora e depois mais ganhos lá na frente. Então, esse é o objetivo também de aprovar esse projeto agora, para que a gente comece uma mudança e, para frente, possa ampliar ainda o escopo desse projeto. E o objetivo também é aproximar a população da gestão urbana, promover a conservação dos espaços públicos, estimular o senso de pertencimento e responsabilidade e diferentes fontes de financiamento. A gente também está discutindo bastante na cidade agora a revitalização do centro, tudo isso com a sociedade, com a iniciativa privada, que também quer participar disso e também pode financiar e ajudar nesse trabalho. Então, mais uma vez, a gente defende isso, a iniciativa privada resolvendo os problemas da cidade junto com o poder público. Então, eu
vou votar favorável nesse projeto, peço o voto favorável de todos os vereadores, entendo que é um projeto muito positivo para a cidade e nós, do Novo, estamos muito felizes da vinda desse projeto para discussão e da possível aprovação. Eu passo agora os apartes, né? Primeiramente ao vereador Éder Borges. Obrigado, vereador Indiara. Parabenizo a bancada do Partido Novo, um excelente projeto. Eu recebo muita demanda de munícipes, como já coloquei diversas vezes nesse plenário, e uma demanda que eu recebo bastante é justamente em praças, principalmente questão de segurança e questão de roçada, que eu até me lembro que há uns tempos atrás, principalmente no verão, que chove muito e faz sol, e o mato cresce mais rápido, a prefeitura acaba, por vezes, tendo dificuldade em ter celeridade para fazer esse serviço, que, de fato, a demanda é muito alta. Então, eu vejo que um projeto como esse vem trazer efetividade nesses serviços e vem ainda trazer economia aos cofres públicos, além, é claro, de proporcionar a participação da sociedade, da comunidade, nos seus espaços de lazer, mantendo assim a limpeza, a segurança, a estética. Então, excelente. Conte com o meu voto muito favorável e muito obrigado pela parte. Obrigada, vereador Éder Borges. O senhor tem razão, no nosso gabinete a gente também recebe muita demanda relacionada à praça, e até quando eu falei, né, eu recebi agora há pouco, né, a gente divulgando o projeto, uma pessoa informou, olha, tem a praça tal, em tal bairro, está lá abandonada, às vezes a pessoa, enfim, como o senhor falou, precisando de roçada, precisando de cuidados, e então é uma das demandas que a gente mais recebe, então o objetivo é ampliar o cuidado, né, que mais pessoas, mais entidades possam fazer esse cuidado e assim melhorar a vida das pessoas na nossa cidade. Passo agora a parte à vereadora Mary Martins. Eu quero parabenizar, é claro, pela iniciativa e bater nessa tecla de participação social dos nossos munícipes nesse engajamento de ter pertencimento, nós vamos incentivá-los a ter pertencimento e participação, responsabilidade, porque nós vemos, vocês repetiram aqui, nós recebemos bastante demandas em questão a praças, e quando eles participam, eles vão ter mais responsabilidade de cuidar também, porque há sempre uma reclamação que os jovens vão, quebram, as crianças querem utilizar, mas os jovens já quebraram todos os brinquedos. Então, quando tem esse cuidado de todas as áreas, tanto a prefeitura e as pessoas que querem os parques para serem utilizados, então há um maior cuidado. Então, claro, eu vou votar favoravelmente e que gostaria que se espalhasse por toda a cidade, principalmente nos bairros mais distantes, que empresas, empresários possam adotar essas praças e fazer as nossas praças de mais qualidade para as nossas crianças e jovens. Parabéns. Obrigada. Obrigada, vereadora. E a senhora tem razão, a questão da responsabilidade, né, que a gente fala, a gente vê muito, às vezes, pichações, né, estragando o espaço público, que no final aquele impacto vai ser para as próprias pessoas, para suas famílias, para suas comunidades. Então, incentivar isso, essa responsabilidade das pessoas ao seu entorno, também é muito importante, é um dos objetivos também do projeto. Obrigada. Passo a parte agora ao vereador Fernando Klinger. Bom dia, vereador. Eu quero parabenizar toda a bancada do Novo por esse projeto. E a gente sabe a grande dificuldade de recursos da nossa cidade. Então, isso vem para buscar cada vez mais ter essas parcerias. Uma sugestão, até eu falei com o Rodrigo agora há pouco, porque a gente tem alguns lugares que são, de alguma maneira, mais privilegiados da cidade. E quando isso for for aberto para ser trabalhado, talvez tenha mais procura. O que é a minha sugestão? A minha sugestão é o seguinte: cada um que adotar um parque, uma praça mais central ou alguma coisa assim, também tenha que adotar uma praça mais afastada, né? Isso seria uma contrapartida para que a gente não ficasse só nas praças que, de alguma maneira, dessem visibilidade para quem tem interesse, mas que todas as de Curitiba tivessem essa atenção. Então, essa é a sugestão e vou votar favorável ao projeto. Obrigado.
Obrigada, vereador Fernando Klinger. É bem importante a tua sugestão, a tua observação, né? O objetivo é que a cidade toda seja contemplada, não só os bairros mais nobres, mas já privilegiados, né? Então, a gente tem que pensar assim, em formas de incentivar, né, que outros bairros, às vezes menos privilegiados da cidade, também sejam adotados e sejam melhorados, né, as condições desses bairros também. Então, é muito importante e é um objetivo que as empresas, né, também incentivem isso. Então, obrigada pela sua contribuição. Passo agora a parte ao meu amigo Rodrigo Marcial. Obrigado, vereadora. Em relação a esta ideia do vereador Klinger, ela é fundamental. É a ideia de você trazer uma cidade que seja genuinamente para todos os cidadãos de Curitiba. E embora o nosso projeto não exija isso desde já, ele permite que tenhamos a informação fácil e clara de onde estão esses espaços adotados. Então, para um estudo, para uma análise, para a sugestão, você está construindo as bases necessárias justamente para escancarar o problema, se existente. Então, nesse sentido, certamente, na minha sugestão ao Executivo, que farei em breve, foi essa sugestão, inclusive, da própria secretária do Meio Ambiente, das ideias adicionais e do aprimoramento adicionais do projeto, certamente constará uma previsão como esta, ou ao menos de indicação de que a empresa que adota um espaço numa região nobre possa também adotar num espaço menos privilegiado. Certamente constará, como sugeriu o vereador Serginho do Posto, uma previsão de saída, e discutir agora com o vereador Renan Sesquim, do processo protocolar de retirada daquele que adotou. Não é porque você adotou que você precisa ficar lá para sempre, embora gostaríamos, é claro, que ficasse. E a última coisa que eu gostaria de falar, que eu esqueci de comentar, e me veio à memória após a fala do vereador Éder Borges, é que, indo à rua e fazendo os requerimentos de limpeza de praças, de largos, de jardinetes, de reclamações por parte do cidadão, eu, claro, como vereador, tenho o dever de fazer os requerimentos por essas melhorias. Mas eu gostaria de viver numa cidade que eu não precisasse fazer esses requerimentos, com uma solução que não é caso a caso, mas uma solução definitiva ao problema de cuidados do espaço público. E acredito que este projeto nos coloca no caminho para que isso se torne realidade, mudando, como disse no meu discurso, a cultura da reclamação para uma cultura de compartilhamento de responsabilidade de todos que vivem na cidade de Curitiba. Obrigado pela parte. Obrigada, vereador Rodrigo. Né, como a gente falou agora, né, a questão da responsabilidade, esse é um dos objetivos também do projeto. Em relação à sugestão do vereador Fernando Klinger, que bom que o senhor vai incluir, e quem sabe fica para frente também a ideia da gente melhorar ainda mais a lei, né, ampliar ainda mais ela funcionando, a gente conseguindo melhorar alguma coisa que a gente possa colocar futuramente também. Passo agora a parte, vereador Renan Sesquim, que até eu não tive a oportunidade de conversar pessoalmente, mas acompanhei a sua fala e desejo melhoras rapidamente para o seu filho. Obrigado, vereadora. Obrigado pelas palavras e pela parte. Quero aqui parabenizar a bancada do Novo pelo projeto. Era um projeto que estava em discussão também no meu gabinete. E vou além, vereadora, sabe? Eu moro no Cristo Rei, a 1,4 da onde eu moro. Tem uma pracinha, tem um CEMEI na frente, que as crianças saem para brincar ali, e essa praça, infelizmente, por não ter lixeira, está sempre suja. E aí, cabe a mim, aqui como vereador, representante do bairro, está sempre fazendo o requerimento para que seja feita a limpeza, a roçada dessa praça. Por que desse exemplo? Porque faltam realmente lixeiras nas praças de Curitiba. O contrato, que é antigo, que foi mal feito, deve ser renovado. Aqui cabe uma sugestão também ao Executivo. E também gostaria, vereador, além de parabenizar pelo projeto, porque é muito importante, né, que essa adoção dos logradouros gere também uma certa concorrência de quem vai adotar os logradouros, para que aqui, aonde eu adotei, está mais legal que o outro, aqui, sabe, não está tão legal, vamos retirar, vai vir uma outra pessoa. A gente recebe muita demanda, muitas pessoas nos buscam, querendo realmente participar nessa parceria público-privada e cuidar do espaço, zelar pela zeladoria urbana na frente do seu comércio, da sua casa. Então, é de extrema importância esse projeto, e vou citar aqui para finalizar um projeto que existe em Porto Alegre. A Gatorade adotou um campo de futebol, e o campo mais bonito de Porto Alegre é o campo da Gatorade. Gera até uma competição. Quem sabe a Centauro não vai querer adotar um espaço público esportivo e fazer ações lá, enfim.
aonde às vezes o poder público não consegue chegar, essas empresas e quem for adotar pode estar chegando e a gente transformando esses espaços da nossa cidade, um espaço de lazer e mais acessíveis para a nossa população. Obrigado e parabéns para a Bancada Novo aí pelo projeto. Obrigada, vereador Renan. O senhor me fez lembrar também de outro tema que a gente está discutindo, que está relacionado com isso, que é a questão dos naming rights, né, os direitos de nomear justamente terminais de ônibus, espaços públicos, e receber um recurso por isso, que diversos municípios fazem, é uma forma também de melhorar a arrecadação, às vezes, futuramente, até reduzir a tarifa do ônibus, enfim. Então, é um tema que a gente também tem um projeto de lei relacionado a isso, está discutindo isso com a Prefeitura para que seja também ampliado, né, implementado e ampliado aqui na nossa cidade. Muito obrigada. Passo a parte agora ao presidente Tico Kuzma. Obrigado, vereadora Indiara Barbosa, cumprimento Vossa Excelência, também vereador Rodrigo Marcial, vereadora Amália Tortato, pela proposta, pelo projeto de lei, o projeto de 2022. Eu sei que os vereadores, os autores, o vereador Rodrigo Marcial tem conversado muito com o Executivo sobre esse tema. É uma lei importante, foi uma lei inovadora no município de Curitiba, lá de 2005, eu participei da votação aqui, depois, inclusive, participei em 2013 de uma revisão dessa lei, que consegui fazer uma emenda até para colocar que aquele adotante que tiver interesse em uma associação, ele pode até usar essa publicidade com outra empresa para arrecadar recurso para poder fazer essa adoção. Então, essa foi uma emenda que eu apresentei em 2013, que é um tema que eu gosto bastante, que ainda precisa ser mais explorado pelo município, pelas empresas, pelas instituições. Tenho certeza que essa lei pode trazer esse benefício, essa vantagem, tendo essa publicidade, tendo essa divulgação nas redes sociais ou no site da Prefeitura, na internet da Prefeitura. Esses dados podem favorecer a empresas a adotarem. Semana passada eu tive numa empresa na Vila Fani interessada em adotar uma praça, explicamos o trâmite, agora vamos conversar com a Prefeitura. Então, é importante não só para trazer vida a essas praças, a esses locais, a esses jardinetes, mas também para diminuir o recurso que o município gasta para fazer a manutenção. Conversando aqui com o vereador Rodrigo Marcial, se não me falha a memória, são mais de 1.300 pontos, jardinetes e praças que a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, o Giovando, que é o diretor, tem sob sua responsabilidade. Então, cada praça, cada local, além de trazer vida, além da comunidade poder usar de forma diferente, sendo mantido pela sociedade, o município também economiza recurso ali que pode usar em outra área. Então, é um projeto importante, interessante, que atualiza essa lei de 2005 e com a divulgação da existência dessa lei, da votação desse projeto, tenho certeza que chamará a atenção da sociedade, que poderá também adotar aquele logrador, aquele jardinete, aquela praça perto da sua casa ou perto da empresa. E hoje as redes sociais também colaboram, que a empresa consegue divulgar nas redes sociais, dizendo que ela tem essa responsabilidade social, que ela adota essa praça perto, que ela adota esse jardinete perto. Então, vai muito além de ter uma publicidade na praça, mas o retorno que essa empresa consegue transmitir à sociedade pelas redes sociais. Então, parabéns, não voto, mas teria o meu voto favorável. Obrigada, presidente Tico Kuzma. Que bom que o senhor participou das discussões anteriores, apoiou o projeto. Muito em linha, como nós falamos, com o que nós defendemos, e o objetivo agora é melhorar ainda mais, ampliar ainda mais para que o projeto realmente seja efetivo. Eu passo a parte, eu não sei se a próxima vereadora, a vereadora Georgia, não sei se ela está presente, né? Acho que não. Tá, então o próximo vereador inscrito, o vereador Marcos Vieira. Obrigado, vereadora. Parabenizo a bancada pela iniciativa e a senhora tem acompanhado, sabe que a minha luta nessa casa é por esses espaços públicos bem cuidados, conservados, para que a família, as pessoas de bem possam fazer uso. E por que eu sempre defendo a questão desses espaços bem cuidados e conservados? Porque é ali que as pessoas muitas vezes têm para frequentar. Eu quero falar aqui principalmente das áreas mais retiradas do centro da cidade, que são as periferias, e de uma maneira bem clara dizer da região sul de Curitiba, né? Se a gente for olhar hoje, nós temos uma diferença dos espaços públicos em certas regiões. Se pega centro-norte, ela tem uma diferença do centro-sul. Não que não mereça, acho que todos os espaços eles precisam ser bem cuidados, conservados, para que as pessoas possam usar, né? A cidade ela tem que ser para todas as pessoas.
Como o vereador Rodrigo já mencionou, que hoje, dentro do orçamento, não há, talvez, recurso suficiente para que mantenha todos os espaços, e essa é uma das preocupações nossas, para que nós possamos ter esses espaços bem cuidados. Hoje, se a gente for nas praças, nos jardinetes da periferia da cidade, vereador Rodrigo, o senhor mesmo tem visitado, o senhor sabe as condições precárias que hoje, sem condições de uso. Até a vereadora Mary mencionou que, geralmente, há ali os vândalos, né? Talvez mencionou até a juventude, os jovens. Eu não acredito, vereadora Mary, que sejam os jovens que façam isso, mas são os vândalos, que o vândalo ele comporta tanto adolescente quanto adultos, né? E também jovens que estão nesse meio. Mas muitas vezes esses espaços eles são danificados porque ele não tem um cuidado. E aonde não tem cuidado, onde ele fica abandonado, nós temos um problema sério de segurança. Então, acredito que essa lei ela já existe desde 2005, que eu espero é que haja interesse, né, das pessoas em fazer a adoção, para que realmente cuide desses espaços e as pessoas, os curitibanos, principalmente aqueles menos favorecidos, que não têm como frequentar talvez um parque como o Barigui, quanto tantos outros espaços que nós temos na cidade, possam frequentar próximo da sua casa um espaço que seja agradável, familiar e que possa ter ali um ambiente de socialização. Então, parabéns e conte com o meu voto favorável. Obrigada, vereador Marcos Vieira. O senhor tem razão, né? Nós estivemos juntos, inclusive, em uma audiência pública falando sobre os parquinhos da cidade, né? Que muitos em condições muito ruins. Inclusive, eu encontrei, esqueci o nome da menina agora, mas que fez né, todo um trabalho de divulgação e tudo. Encontrei ela no final de semana num parquinho com as crianças e a gente tem percebido uma melhora nesse ponto, né? Muitos parquinhos sendo revitalizados, sendo transformados em parquinhos mais modernos para as crianças, né? Não aqueles parquinhos mais antigos. A gente que tem filho pequeno, né, Rodrigo, é importante também que sejam atrativos, né? E o senhor me fez lembrar também de um ponto que se chama a teoria da janela quebrada. Não sei se todos conhecem, mas é uma teoria que fala que justamente quando você tem um ambiente, né, uma janela quebrada, descuidado, um ambiente desleixo, mal cuidado, isso só estimula que os vândalos venham e isso piore ainda mais, né? E o contrário, quando você cuida de um espaço, ele está bem cuidado, você estimula que ele seja mantido bem cuidado. Então, por isso, o senhor tem razão, a importância de manter as praças, os parques bem cuidados para que a gente tenha uma cidade melhor, né? Curitiba é um exemplo já nesse sentido, mas a gente sabe que pode melhorar ainda mais. É o nosso objetivo aqui melhorar ainda mais a cidade e esse projeto também vem nessa linha. Então, agradeço pelas suas palavras. Passo a parte agora a vereadora Jorja Prates, que estava inscrita. Obrigado, vereadora Indiara, pela parte. Bom dia a todos e todas. Eu gostaria só de dizer que esse substitutivo geral, o vereador, ele reforça, né, a transparência que o poder público deve apresentar nesse programa importante de adoção de logradouros públicos. E é uma proposta, melhor, essas propostas que aumentam a transparência, elas fortalecem o controle da população, né, sobre as informações mesmo que a população tem que ter em relação ao patrimônio público, e isso tudo deve ser bastante incentivado. E essa é a razão pela qual, vereador, eu vou votar favorável, e também gostaria de aproveitar essa parte para parabenizar a iniciativa dos vereadores proponentes, né? Toda vez que nós tivermos propostas de transparência em relação às informações que chegam até a população e a maneira de simplificar isso também, eu vou votar favorável, porque é importante que a população possa saber como que é o município, como funciona o município e também o que a prefeitura faz, né, ou deixa de fazer em relação ao que é público. Então, parabenizo e agradeço a parte, vereadora. Obrigada, vereadora Jorja. Obrigada pelo apoio, né, e pelas palavras. E passo a parte agora ao vereador João das Cinco Irmãos. Obrigado, vereadora. Parabenizo os propositores pelo projeto. Sou adepto a essa ideia também, público-privado. Com certeza ajuda muito o município, contribui principalmente para as pessoas aí que utilizam a praça, mas quero colocar ali também a fala do vereador Fernando. Importante a gente estar atento até a questão que o projeto traz, da transparência, para dar oportunidade também para, de repente, outras empresas, não só empresas de marcas nacionais, como, por exemplo, tem em Curitiba, que tem grandes espaços, mas também possibilitar para pessoas, empresas e pessoas de pequeno e médio porte, empresas que possam estar fazendo essa contribuição, que queiram fazer, né? Então, acho que é relevante
democratizar, por exemplo, foi falado, o vereador Marcos também falou, dos bairros mais afastados, Cajuru, Sítio Cercado, Boqueirão, as empresas locais, né, poderem estar possibilitar de maneira que chegue a essas empresas, ela possa estar também tendo esse apoio. Com certeza vai valorizar as marcas locais ali dos bairros, perante o seu público, perante a comunidade geral, e com certeza vai ser benéfico também para essas empresas. Tem um projeto de lei também semelhante a esse, que aprovei em 2023, juntamente com o hoje atual secretário de Governo Marcelo Facnello, vereador licenciado, que foi o projeto Lei Selo Empresa Amigo do Esporte e Lazer, na cidade de Curitiba, que vai nessa linha, né, de apoio a espaços públicos de esporte e lazer, que empresas que queiram contribuir vão ter esse selo e essa chancela oficial do município para elas poderem estar utilizando nas suas mídias e sendo aí bem vistas pela sociedade por contribuir por algo tão importante. Seria isso. Tem meu apoio, conte comigo aí no voto favorável a esse importante projeto. Obrigado. Obrigada, vereador João, pelas palavras, pelo apoio. Como o senhor falou, só reforço, né, a importância também de que isso seja aplicado na cidade toda. Nós concordamos com isso também. E passo a parte agora à vereadora Rafaela Lupion. Obrigada, vereadora Indiara, a cumprimento, assim como os demais vereadores proponentes, vereador Rodrigo, vereadora Amália, e destacar a grande importância de um projeto desta natureza. Eu que fui administradora da Regional Matriz, a gente sabe a importância da zeladoria urbana, do cuidado e essa participação da iniciativa privada que promove, vereador, inclusive aquele sentimento tão importante do pertencimento, né? O espaço é público, a cidade é de todos e todos cuidarem, zelarem e não pouparem esforços para termos uma cidade cada vez com um cuidado mais primoroso. Isso é fundamental. A cidade ganha, a população ganha como um todo. Então, parabéns pela transparência, por incentivar o cuidado com a nossa Curitiba e essa participação importante da iniciativa privada nessa zeladoria que é fundamental. E o amor que isso só traz aí, esse carinho e o cuidado com a cidade. A partir do momento que a gente cuida, a gente vai zelar, a gente vai monitorar se a região, além de estar bem cuidada, limpa, iluminada, com a poda em dia, sem pichação, pleiteando que seja aplicado onde pode uma resina anti-pichação, cuidando dos monumentos, cuidando do que é nosso. Isso tudo é patrimônio cultural, patrimônio histórico da nossa Curitiba. Cada espaço público é o nosso DNA, é a nossa cultura, é a nossa história estampada aí nos espaços públicos. Então, parabéns pelo projeto e o meu voto será favorável. Contem comigo. Parabéns. Obrigada, vereadora Rafaela. A senhora sabe bem da importância, como a senhora falou, da zeladoria, do cuidado com a cidade. Então, fico muito feliz com essa discussão, né? Peço mais uma vez voto favorável de todos os vereadores nesse projeto. Entendo que é muito importante para a cidade. Fico feliz que a gente, por 2 semanas aí seguidas, né, Rodrigo, estamos discutindo projetos importantes para a cidade. A gente viu aí reclamações, inclusive reportagens falando que às vezes os assuntos discutidos na Câmara estão distantes da população e agora a gente está discutindo o que está ligado diretamente com a vida das pessoas e com o objetivo realmente de melhorar a nossa cidade. Então, agradeço pela discussão, peço o voto favorável de todos. Obrigada. Muito obrigado, vereador Indiara. Não havendo mais vereadores inscritos para a discussão, está encerrada a discussão em votação, mas antes consulto se algum vereador deseja encaminhar o substituto geral. 031, 80 e 2025. Inscrito para encaminhamento, vereadora Camila Gonda. Com a palavra, vereadora. Muito obrigada, senhor presidente em exercício, Noriceto. Faço o encaminhamento do voto favorável à proposição, muito porque eu também entendo a respeito da necessidade da transparência, sobretudo quando a gente está falando de espaços públicos e principalmente espaços públicos que utilizem, de certa forma, da sociedade civil e da iniciativa privada para as suas, enfim, benfeitorias ou projetos. Eu gostaria, no entanto, vereador Indiara e vereador Rodrigo, eu sei que esse não era o intuito do projeto.
e até por isso eu não falei a respeito disso na discussão, esperei o encaminhamento. Eu gostaria que a gente, só no próximo projeto que a gente demandasse a respeito desse tema da adoção de logradouros, que a gente se atentasse principalmente à questão da transparência mesmo, né? Eu não compreendo se existe alguma questão via decreto, eu de fato não localizei, mas seria muito interessante se a gente conseguisse de fato criar um mecanismo, vereador Rodrigo Marcial, de fiscalização e prestação de contas desses logradouros. Eu acho que essa outra, né, esse outro mecanismo de fiscalização, até mesmo para não acontecer o que o Serginho pontuou, né, do abandono desses espaços deliberadamente, né, eu sei que é voluntária a adoção, mas até para a gente conseguir fazer, né, com que esse mecanismo de fato funcione, acho que pensar num novo projeto também para construção em conjunto, para que a gente consiga viabilizar esses mecanismos de fiscalização tão somente, só para que a gente possa ter outros meios de melhorar, né, a nossa visão a respeito desse projeto. Mas eu entendo que, no que diz respeito à transparência, esse foi um ponto substancial que vocês trouxeram para o projeto, esse mapa visual desburocratiza um pouco, né, do intuito de demonstrar mesmo para a população o que está sendo feito nesses logradouros, e eu acho que isso facilita o entendimento da população com o espaço urbano. Então, parabenizo o projeto, meu encaminhamento favorável, apenas para que a gente possa voltar a discutir esse projeto com os mecanismos de fiscalização, que eu acho que são necessários para que a gente consiga, de fato, compreender o que é feito com esses logradouros e de fato, consiga ter um acompanhamento contínuo a respeito desse espaço público. Muito obrigada, vereador. Muito obrigado, vereadora Camila Gonda. Não há mais vereadores inscritos para o encaminhamento, então vamos para a votação do substituto geral 031-080-2025. Peço que os vereadores registrem os votos no sistema. Outra rechamada, Ângelo Vagnoni, vereadora delegada Tatiana, vereador Jason Goulart, vereador Leônidas Dias, vereador Lawrence Nogueira, vereador Pierre Petruzello, vereador Sidney Toaldo, vereador Tio Kuzma e vereador Zezinho Sabará. Está encerrada a votação. 28 votos sim, está aprovado o substitutivo geral 031-080-2025 e prejudicado o projeto principal. Consulta se algum vereador deseja justificar o voto. Vereadora Camila Gonda, inscrita, isso? Eu estou inscrita. Com a palavra, vereador, então. Porque eu esqueci, na verdade, de fazer um outro apontamento muito importante que eu gostaria de dizer, mas é um apontamento muito, literalmente muito pontual, direcionado à vereadora Mary, só para que a gente tome um certo cuidado na discussão, porque foi pontuado aqui que os espaços públicos, eles existem, existe uma manutenção desses espaços, que as crianças fazem a utilização deles, mas que, de certa forma, os jovens se apropriam dos espaços e depredam, né, quebram os espaços públicos. Acho perigosa essa afirmação de quebrar os espaços públicos vindo e associando essa quebra à juventude. O vereador Marcos Vieira se posicionou de maneira muito boa a respeito desse tema, pontuando que, né, não é a juventude que faz a quebra desses espaços, mas pedir uma certa vênia dos vereadores para que sempre a gente for falar a respeito da juventude, trazer sempre
sempre dados, né, tentar ali compreender de maneira embasada a respeito da juventude e da nossa ocupação dos espaços públicos, porque já é tão dificultoso para que a juventude se encontre nesses espaços, a nós já é retirado tantos direitos de ocupação dos espaços urbanos. Eu acho muito perigoso quando vereadores trazem essa demanda como se fosse algo da juventude especialmente. Então, só peço vênia dos vereadores, justificando o voto favorável ao projeto de lei, novamente, porque entendo que trazer transparência para o município e trazer desburocratização dessa informação para as pessoas é, de fato, uma das saídas mais importantes para o manuseio da nossa democracia social. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, vereadora. Próxima vereadora inscrita para a justificativa, vereadora Mary Martins. Com a palavra. Sim, senhora vereadora Camila Gonda. Eu não falei exatamente contra os jovens, porque a gente sabe que muitos desses, como o vereador Marcos falou, depredadores, vândalos, são jovens também. Né? Nós não podemos fechar os olhos e dizer que não são jovens. Há jovens, mas também há jovens que são bons. Não estou falando que todos os jovens depredam, que toda a juventude estão contra. Não é nada disso. Nós sabemos que eu quis dizer que não são as crianças que quebram, não são os idosos que quebram, que querem utilizar das praças, mas há pessoas que estão nessa faixa etária de juventude que quebram. Não estou falando que toda a juventude é destruidora, que faz esse estrago. Eu sou pró-juventude, inclusive amanhã teremos uma sessão em homenagem aos jovens, sessão solene. Não estou falando contra os jovens, mas que há muitos jovens que quebram, porque têm força, se utilizam de drogas e, com isso, estragam as praças e muitas áreas públicas. Não são idosos, não são crianças, mas pessoas com força. Foi por isso que eu falei isso. Obrigada. Dando continuidade à justificativa, próxima vereadora inscrita, vereadora Wanda de Assis. Me inscrevi, eu já tinha votado a favor do projeto, me inscrevi para justificar agora, mais para dialogar com esse debate que entrou aqui, que a vereadora Mary Martins, justificando a vereadora Camila Gonda, que muito bem defendeu a juventude, defendeu a juventude a ter direito à cidade, e a vereadora Mary Martins trouxe de novo um debate que eu quero reforçar aqui, vereadora. Nós sabemos que na nossa cidade existem jovens, existem idosos, existem crianças, existem pessoas que são dependentes químicos, tudo isso. Então, quando a gente vai se referir a quem depreda patrimônio público ou qualquer outro espaço, a gente deve dizer pessoas, porque entre elas pode ter qualquer das pessoas em alguma situação de depredação. Não podemos atribuir de forma alguma à juventude, porque a juventude não merece essa qualificação de depredadora. Então, acho que quando a vereadora vai justificar e retoma de novo que essas pessoas estão na idade de jovens, é uma forma de desqualificar a nossa juventude, que não merece. Que bom que a senhora vai homenagear jovens, espero que a senhora homenageie mesmo e defenda o direito à juventude, é o direito à cidade, às praças, aos cinemas, aos teatros, aos shoppings, aonde elas quiserem estar, que elas estejam protegidas na nossa cidade, assim como as crianças, os idosos, as pessoas em situação de rua, as mulheres, que todas as pessoas, os migrantes, que todas as pessoas na nossa cidade andem e sejam aceitas e protegidas onde estiverem. E não acusadas de aqui ou ali ter feito algum ato ilícito, depredador, porque nós não podemos acusar ninguém aqui antes que seja averiguado, comprovado, porque isso é difamação, é desqualificação, é acusação, é muito ruim. Então, era só isso que eu queria dizer para a gente garantir que nossa juventude é bem-vinda, bem aceita e vai ser protegida na nossa cidade. Muito obrigado, vereadora. Próximo inscrito para justificativa de voto, vereador Guilherme Kilter. Obrigado, senhor presidente em exercício. Eu gostaria de justificar o meu voto favorável ao ótimo projeto e comentar também essa questão da juventude. Eu, como vereador mais jovem dessa casa, de fato, entendi a fala da vereadora Mary Martins, que em nenhum momento quis desqualificar os jovens. Mas é fato, a maioria das depredações que acontecem na nossa cidade vem por parte de pessoas mais novas, menores infratores. Mas, infelizmente, vem aqui à esquerda querer sinalizar virtude
em cima disso, pegar uma vírgula do que a vereadora falou e achar problema, enfim. Tem meu total apoio, vereadora, foi completamente compreensível sua fala, não teve nada de errado, os jovens entendem completamente, existe muito jovem bom, existe muito jovem ruim em todo lugar, em tudo que é etária, enfim. Então, deixo aqui meu repúdio a essas sinalizações de virtudes vazias da esquerda aqui na Câmara, que a gente possa sempre fortalecer o nosso discurso com bons projetos e com a juventude aqui na Câmara. Obrigado. Dando continuidade à justificativa de voto, próximo vereador inscrito, vereador Renan Sesquim. Obrigado, senhor presidente, vereador Nori. Quero dizer que, assim como o vereador Guilherme Kilter, eu também entendi perfeitamente o que a vereadora Mary falou, sabe, vereadora? É costume do pessoal da esquerda aí querer pegar uma vírgula e querer, a senhora em momento algum quis generalizar. Mas numa pesquisa rápida, já que o pessoal pediu para a gente falar a respeito de números, no Brasil, os dados mostram que a maioria das pessoas que cometem crimes e atos de vandalismo tem entre 18 e 29 anos. Infelizmente, a grande maioria que comete crime e vandalismo são jovens. É óbvio que existe jovem bom, jovem que é de família, jovem que estuda. Vereadora, se a senhora quiser falar, a senhora pede uma parte. Obrigado. Depois você fala na tua vez. Então, é óbvio que existem jovens bons e jovens ruins, como existem também idosos bons e idosos ruins, pessoas boas, pessoas ruins, mas não dá para generalizar. A vereadora Mary, com toda a elegância que lhe pertence, falou numa boa a respeito do assunto, já está fugindo totalmente do assunto, vereadora, do projeto. A justificativa aqui era para falar a respeito do projeto, mas está aqui, se vocês querem dados, está aqui os dados. Quem comete crime e ato de vandalismo tem entre 18 e 29 anos. Isso é um dado do IBGE e do ECA. Então, a gente vai discutir contra os dados, não dá para discutir. Tá bom, vereadora? Minha solidariedade a você, porque quiseram te atacar de forma desrespeitosa. Isso não pode acontecer. Obrigado.